Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana. Vídeo diferente. Quis fazer um vídeo específico sobre essa situação do CRB, porque eu acho que demanda várias situações, tanto internamente no clube como em campo. Então assim, vai ser um vídeo bem detalhado. Eu quero falar muito sobre esse momento do CRB que já vem se arrastando há algum tempo, pra gente entender o que é que se passa nesse cenário dos últimos jogos do Clube de Regatas Brasil. Vai ser um vídeo bem detalhado. Eu vou falar com bastante paciência para tentar trazer a clareza de ideias que eu tenho em mente. E vou adotar esse modo de falar um pouquinho mais sério, porque eu acho que a situação do CRB demanda um pouco dessa seriedade pela situação que o clube se colocou. Mas vamos lá. Por que eu decidi fazer esse vídeo? O CRB, nos últimos 7 jogos, e aí eu tô contando desde o início da Série B, no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, até o último, contra o Vila Nova. Nesse meio aí tem um jogo contra o Atlético Paranaense, a da volta, ainda falar desse jogo também, eu acho importante. Mas vamos lá, 7 jogos, não venceu 6 desses aí. Vai aparecer as estatísticas, né? Uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Só de cara assim, a estatística grossa, a gente já vê números bem ruins. Mas a gente vai esmiuçar para entender o quão ruins de verdade, vamos botar assim, eles são, trazendo para a prática, no campo, no dia a dia, não no dia a dia, porque eu não sei no dia a dia do CRB lá no CT do Ninho do Galo, mas no campo. Vamos lá, 7 jogos sem vencer, eu vou passar aqui sobre esses jogos, 6 jogos sem vencer, vou passar sobre esse sem vencer, vou falar também do novo, do Horizontino, que foi uma vitória, mas é uma vitória com asterisco, para a gente entender esse parâmetro geral do CRB em campo. Vamos começar a entender. Estreia contra o Atlético Goianiense. Zaga fez uma partida muito ruim, lenta, tomou 2 gols na velocidade, puramente. O CRB não conseguiu construir, foi muito mal na construção. Já naquele momento já dava indícios. Fez um gol no final, quando já tinha um homem a mais, numa jogadinha de 1-2 com o Anselmo. Mas aos acréscimos do segundo tempo não adiantava mais de nada. Próximo jogo, Atlético Paranaense, jogo da volta da Copa do Brasil. Eu acho que aí é que começa o CRB uma ladeira abaixo. A situação começa a ser a derradeira para o CRB. Por quê? O CRB fez 1-0 aqui em Maceió. Jogou muito melhor que o Atlético Paranaense, principalmente se a gente for comparar a qualidade técnica dos dois times. O CRB foi superior. E aí consegue um gol no começo do primeiro tempo, lá na Arena da Baixada. Abriu 2-0 no agregado. Situação perfeita para o CRB. A situação virou, vamos botar assim uma expressão, virou a Disney para o CRB. Você tinha 2-0 de vantagem, só com 45 minutos pela frente. Vamos dizer assim, o CRB jogou 3/4 do confronto melhor que o Atlético Paranaense. Jogou os dois tempos aqui em Maceió melhor. O primeiro tempo lá na Arena da Baixada melhor. E aí vem o segundo tempo. Segundo tempo, pra mim, começa a sequência de equívocos do Humberto Louser como treinador do CRB. Eu acho que ele já vinha, eu não vou dizer assim, balançando, porque fez um alagoano muito bom, mas já vinha demonstrando que contra equipes melhores do que o CRB não ia conseguir desempenhar bem. A gente pega o jogo do Bahia Sport, lá na Copa Nordeste, deixou claro isso. Mas vamos lá. Segundo tempo, tira o Mike, bota o Gum. Faz um esquema com 3 zagueiros. Qual é a mensagem que o CRB passou naquele momento? Vamos só nos defender, estamos com o resultado garantido, é só não tomar gol. Tirou o cara que puxava os contra-ataques do CRB no primeiro tempo. Eu sou um grande crítico do Mike. Já vou falar sobre a situação Mike e Copete. Mas naquela partida o Mike era o jogador do contra-ataque, era o cara que estava desafogando o time, não deveria ter saído e muito menos deveria ter entrado mais um zagueiro, principalmente como um Gum, que é um cara lento e vai jogar na Arena da Baixada, gramado sintético, jogo rápido e não vai aguentar, não aguentou. Tomamos 2 gols na área com 3 zagueiros e aconteceu o que aconteceu no final. Vamos para a próxima partida, Botafogo de São Paulo, mais uma partida terrível. Falcão expulso, 2-0 pro time dos caras e o CRB apático sem reação.
certo? Eu tô tentando puxar de memória. Eu posso estar me equivocando, eu não me lembro se teve alguns jogos, alguns bons lances, mas, em resumo, 2-0 para o adversário com um a menos. Desculpa aí se eu estiver me esquecendo de alguma coisa, porque são muitos jogos para lembrar mesmo. Mas vamos lá. ABC e Sampaio em casa. Esses dois dá para lembrar que foram dois jogos muito ruins. O CRB não criou nos dois jogos. Contra o Sampaio foi melhor, não fez gol por sorte do CRB. O CRB foi muito apático. Contra o ABC, mesma coisa, CRB apático, tomou um gol de cabeça, mais uma vez. Tomou um gol de cabeça do Luiz Gustavo. O time não tinha reação, o time não tinha nada a oferecer. Conseguiu fazer um gol achado no finalzinho do jogo com o Copete. E assim, foi o milagre, porque saiu com um pontinho que tinha gosto de vitória, de tão mal que o CRB atuou naquele dia. Aí a gente chega pro último jogo, Novo Horizontino. Já falei desse jogo aqui no canal, mas em resumo, o CRB também fez outra partida péssima. O Novo Horizontino passou perto de fazer o gol várias vezes e a vitória caiu no colo do CRB. Como eu falei no outro vídeo, muito mais sorte do CRB do que mérito. Eu não vou dizer que é demérito do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino criou chances e não conseguiu fazer. Mas assim, foi uma vitória que caiu do colo, e eu falei no outro vídeo. Essa vitória contra o Novo Horizontino, o CRB, o torcedor, o técnico, o presidente, todo mundo tem que botar a mão pro céu e agradecer, porque essa vitória caiu nos colos do CRB. Mas vamos lá. Chegamos ao jogo de ontem. Ontem. Vila e CRB, CRB e Vila, Estádio Repelé. Vamos lá. Eu vou tentar dividir por partes. Eu sei que aconteceram várias situações no jogo, mas eu acho que o CRB já entrou errado. E aí a gente tem que falar da responsabilidade da figura do Humberto Lousi, porque isso aí é culpa dele, não tem como você culpar outra pessoa. Ele entra com uma escalação muito esquisita. Vamos lá, eu vou botar até aqui ela, pra gente tentar entender. Entra com a linha de 5. Matheus Ribeiro, Alemão, Gilvan e traz o Edmar para jogar de terceiro zagueiro. Aí nesse momento eu já fiquei sem entender muito. Não entendi a necessidade daquilo. E aí botou o Romão de ala. Aí eu pensei, então vamos ter 3 jogadores no meio, 2 no ataque, Copete fazendo o segundo atacante com o Anselmo, um 5-3-2 com a variação por 3-5-2, bem normal do futebol. Quem acompanha o futebol italiano sabe que isso é muito normal, essa variação. Vários times jogam dessa maneira, normal. Mas não, ele não entrou dessa forma. Ele entrou com 2 homens só no meio campo, fez uma dupla com Longini e Lucas Lima, ainda botou o Longini, que é um jogador muito lento, um cara que não tem o vigor físico, não tem a velocidade, para jogar no meio completamente espaçado, sozinho junto com o volante. Ou seja, ia sobrecarregar o Lucas Lima de alguma forma. Botou o João Paulo de lateral direito não, me perdoem, de ponta direita. Isolou o cara lá na ponta direita. Quase não se viu o João Paulo vindo pro meio receber essa bola, nem essa variação tinha. Botou o Copete do lado de lá, lado esquerdo do ataque, e o Anselmo centralizado. Você tinha 3 caras pela esquerda, canhotos, Copete mais à frente, Romão fazendo uma ala. Então eu já não entendi daí porque você tem um ala e um ponta esquerda. Não, eu não entendi essa necessidade. Se você quer explorar o potencial ofensivo do Romão, você deixa ele de ala com o meio aberto. E você traz o Copete para o segundo atacante ou para o outro lado, jogando o João Paulo para 10. Já não tinha entendido. O CRB entrou em campo, não conseguiu jogar, só deu Vila. Os primeiros 20 minutos só dava Vila Nova. E aí vem a expulsão. Vem a expulsão, o Lucas Lima entra imprudente, é expulso. E aí vem pra mim o segundo erro de leitura do Humberto Lousi na partida. Você tinha uma dobra. Eu vou até botar de novo aqui o que o Humberto Lousi fez. O que é que ele fez? Ele tirou o João Paulo, que estava de ponta direita, e botou o Falcão para preencher a vaga do Lucas Lima. Como é que o time ficou? O time ficou com 4 jogadores na defesa, adiantou o Edmar para o lado esquerdo, subiu o Romão para a ponta, mudou o Copete de lado e ficou com um 4-2-3, com um a menos em campo. Ele preferiu ficar com 2 homens de meio campo,
em campo, somente 2 homens de meio campo, à frente da sua zaga, com uma linha de 3 na frente, contra um time muito bem organizado, com um homem a mais e que tinha acabado de colocar um meio de campo, o Luciano Naninho, para jogar e deslocou o Lourenço para a lateral direita. O Claudinei Oliveira foi muito inteligente, colocou um meia, porque viu que o meio do CRB estava totalmente espaçado, totalmente aberto. Então ele botou um meia de criação que fez gol, que deu assistência. Não vou dizer que é coincidência. Uma leitura perfeita do Claudinei Oliveira, sem medo, com coragem. Eu elogiei ele no Twitter, falei que poucos treinadores têm essa coragem. Aí teve gente que falou, o Lourenço já jogou de lateral direito com o Claudinei Oliveira. Sim, verdade. Mas ele poderia ter optado de trocar 6 por meia dúzia, um lateral por outro. E assim não fez. E aí o CRB tinha a chance de fazer um jogo um pouquinho mais recuado, segurar o resultado, e não fez. O Luso optou por permanecer com a sua dobra. O Romão ficou sem função nenhuma. Teve momentos que o Romão chegou a ir para a direita, como se fosse um ponta direita. O cara ficou sem função. Longini continuou apático no meio campo, continuou dando muita chance nas suas costas, sobrecarregou a defesa. Matheus Ribeiro, uma partida horrível. Anselmo isolado. Copete apagadíssimo, para não dizer que fez uma partida horrível. E aí, às vezes o futebol é muito simples. Eu acredito muito na máxima do Carlo Ancelotti, que ele falou que o futebol muitas vezes é o esporte mais simples do mundo, mas tem muita gente que inventa. Vou botar aqui o que eu acho que deveria ser feito. Eu não tô querendo ditar regra nem nada, mas eu acho que seria de verdade, de coração, eu acho que seria o ideal pro CRB garantir o resultado com pontos. Não sei se ia vencer, não sei se talvez poderia até perder igualmente, mas a chance maior de você garantir um pontozinho para mim era dessa forma. Você teria que se desfazer daquela lateral esquerda. Vou trazer aqui o que eu acho que deveria fazer. Desfaz daquela dobra da lateral esquerda. Tira o Romão ou o Edmar. Eu preferiria que saísse o Romão, porque o Edmar é um cara que marca mais e você vai estar com um a menos. Faz a linha de 4. Tira Romão e Longini e bota 2 homens de meio campo para preencher. Botava o Juninho no lugar do Longini, que é um volante, vai segurar mais, mas ainda assim tem um passe. Ainda teria o cara da saída de bola. Você tiraria o Romão e traria o Falcão da mesma forma que ele trouxe, para preencher o meio campo. 2 volantes. Você permaneceria com o João Paulo ali aberto pela direita e o Copete descendo eles para formar 2 linhas de 4. Montava aquele famoso ônibus na frente do goleiro do CRB, o Diego Silva. Montava aquele ônibus na frente do ataque do Vila. 2 linhas de 4, muito difícil de você conseguir cortar a defesa, de você ter o passe entre linhas. Você teria que partir para o individual para quebrar essa linha. O Anselmo ia ter que ficar isolado, sacrificado, mas é um cara que, estando em campo, uma bola parada ele pode resolver. Mas assim, você faria 2 linhas de 4, você ia lutar pelo resultado positivo na visão de fazer um ponto, e sairia até bem com a torcida. A torcida ia perceber que você foi um pouco humilde e assumiu o erro, que não deveria ter dobrado, que entrou errado com a escalação, fez o básico, segurou o resultado e garantiu um ponto. Talvez a crise fosse menor com essa situação e saindo o resultado de um empate. A derrota, do jeito que foi e com todas essas circunstâncias, ela jogou muita pressão pro Luso, muita pressão para o CRB. Por quê? Teve erro de escalação no começo, teve um expulso, não ajeitou o time com a substituição após a expulsão, tomou 3, apático e muito mal em campo. O Romão ainda foi expulso no segundo tempo. Você poderia evitar ainda essa expulsão do Romão. Enfim, como eu falei no Twitter, foi um dos piores jogos que eu vi de um time daqui de Maceió, CRB ou CSA, mandando no Repelé. Foi um dos piores jogos de verdade. Achei uma atuação desastrosa. Mas assim, essa situação do CRB, e aí eu quero fazer vamos transferir a situação campo para clube. Eu acho que o CRB só está onde está. Não é só culpa do Lousa. Eu acho que o Lousa tem sim as suas culpas dentro de campo. Eu acho que dentro de campo a gente não pode culpar outra pessoa, a não ser jogadores e técnico, porque são eles que estão ali no campo. Não tem como fugir.
E aí, quando a gente vê esses erros evidentes e graves, a gente tem que responsabilizar, cada um tem uma parcela de culpa, a gente só não pode jogar 100% da responsabilidade pro loser. Ele não é 100% responsável por isso, nem os jogadores. E aí é que eu venho. A figura do Thiago Paes e do Marroquim também. O Thiago Paes está desgastado há muito tempo, mas o Marroquim, que chegou no CRB com uma esperança, com uma mudança, com uma profissionalização do clube, tá desgastando muito rápido esse ano, muito rápido mesmo. Vamos lá. Eu vou falar primeiro do Thiago Paes. O Thiago Paes é diretor de futebol do CRB há quanto tempo? Desde o da gestão MB. Se eu não estiver falando bobagem, que gosto de puxar as coisas de cabeça aqui, desde 2019, se eu não estiver falando bobagem. Vamos lá. O que credencia o Thiago Paes a ser diretor de futebol do CRB há muito tempo? Fez o primeiro ano em 2019 com aquele time do Chamusca, que só ganhava fora de casa e não ganhava em casa. Teve o ano da pandemia, conseguiram ganhar do Palmeiras, aquele grande feito e tal. Fez uma Série B que, mais uma vez, quando parecia que ia subir, não subiu. Não subiu. Vem para mais um ano de CRB. Eu tô esquecendo algum ano aí. Eu acho que é o ano passado que eu tô esquecendo. Que também não foi um grande ano do CRB. Não tem o que falar. Vai falar que o ano passado foi um grande ano do CRB, sem ser. Chega nesse ano, faz uma campanha invicta no Alagoano, que não quer dizer muita coisa, vamos ser sinceros aqui. Agora vamos botar aqui. Ganhar o campeonato alagoano é massa? É massa demais, é um título importante, é histórico. Mas se a gente for comparar o parâmetro, se a gente for pegar um parâmetro de futebol, você não pode crer que o seu time está bem preparado para uma Série B, tomando como parâmetro o campeonato alagoano. Não tem condições. E aí, já tinha demonstrado muitos erros de formação de elenco na Copa do Nordeste. Como eu falei, jogos contra o Sport e Bahia deixaram isso claríssimo, evidente, que o CRB estava muito atrás desses times. E aí, eu volto àquela questão. Por que o Thiago Paes é diretor de futebol do CRB há muito tempo? O torcedor do CRB, eu vou pegar aqui uma lista de jogadores que eu fiz desse atual elenco e eu vou comparar com outros anos. Aí, o CRB tem problemas nas laterais direitas. Ribeiro não atua bem, não vem bem. Fez 2 partidas boas contra o Operário e contra o Atlético Paranaense em Maceió. Tem que dar César o que é de César, ele foi bem naquela partida, mas o resto do ano não foi nada demais. Nada demais para baixo. Hereda, que é o seu reserva imediato, não corresponde em campo. Então, você tem um problema na sua lateral direita, não é no seu lateral direita titular, é no setor todo, porque você não tem substituto. Você tem uma renovação com o Gum após o Alagoano. Todo mundo sabia que o Gum não ia ter condição de acompanhar uma Série B. E eu acho que até em respeito ao Gum, dele se despedir do CRB como campeão, tendo a figura dele levantando a taça, a braçadeira de capitão, ia ser importante para a imagem dele no clube daqui a alguns anos. Não vi necessidade do Gum ter renovado. E aí você tem Falcão, que já foi expulso. Tem jogos que ele toma amarelo mais rápido do que ele dá um passe. É um cara que não corresponde quando entra em campo. Você tem o Leite, que fez uma partida boa. Uma partida não, 45 minutos bons contra o Atlético Paranaense aqui em Maceió. O resto do ano não agregou em nada. Foi indicação do técnico. Você tem o Léo Silva, que veio de base. E eu já vou tocar da base do São Paulo. E eu já vou tocar nesse assunto. Jogadores de base de outros clubes. Aí o CRB trouxe Everson, Tata Baiano e Christian Eto'o. Vamos falar primeiro dessa questão dos jogadores de base de outros clubes. O Thiago Paes sempre fez isso, desde que chegou no CRB. E eu queria que o torcedor do CRB comentasse, ou no meu Instagram, Twitter, ou aqui, embaixo nos comentários, um jogador de base de outro clube que veio pro CRB e jogou muito. Eu me lembro que veio um tal de Wesley, do Grêmio, Gustavo Apes, do Fluminense. Eu posso aqui vir relembrando alguns nomes, não vou lembrar de todos. Mas qual que veio para ser titular, para agregar, para ser o cara diferente do time? E vamos seguir uma lógica. Os grandes clubes brasileiros revelam e têm ótimas bases. Você pega o Palmeiras, o Abel Ferreira usa vários garotos da base. Tu pega o São Paulo, é recheado de jogador da base. O Grêmio usa jogador da base. O Inter também. O Flamengo tá usando muito. O Vasco sempre vai na base para salvar o time. Fluminense revela muito jogador da base.
Por que um clube não ia se opor a emprestar um jogador que não deu certo no profissional dele para um time de segunda divisão? Eu acho que a gente tem que abrir o olho nesse tipo de situação. E aí vamos para Tatá, Baiano e Everson. Também eu lanço outro desafio para o torcedor do CRB. Me cite um jogador que foi destaque do Alagoano, não só no Thiago Paes, mas nos últimos 8 anos, vou botar até 10 anos. Um cara que foi destaque do CRB e o destaque do Alagoano chegou no CRB e foi muito bem. Eu só lembro do Audálio. E assim, ele não era nem destaque do Alagoano. Vamos ser justos aqui. O Audálio jogava Série B pelo Asa muito bem já. Eu acho que até esses jogadores que vieram do Asa, como o Lúcio Maranhão também, tem que ser tirado desse bolo. Os caras se destacavam na Série B. Perdão. Você teve ano passado o Alan James, que foi horrível pelo CRB, jogou nada. Você tem esse ano 2 jogadores do Coruripe. E aí eu também pergunto ao torcedor do CRB. Vocês querem um time na Série B, na Série A? Vocês querem que o time suba? Você quer conquistar esse acesso? Você não pode aplaudir e fazer malabarismo para proteger esse tipo de contratação. Eu vi torcedor do CRB fazendo malabarismo, justificando. Não, mas é porque o Aleph Manga, porque o João Paulo jogaram aqui em Alagoas. Cada situação é uma situação. Aleph Manga e João Paulo são 2 situações completamente diferentes desses caras. Tanto o João Paulo como o Aleph Manga rodaram muito até começar a jogar bem. E já mais velhos na carreira, para se destacar, para o CRB e outros times ficarem de olho. Aleph Manga foi pro Rio de Janeiro, teve que ir bem pelo Volta Redonda, aos 26 anos ele se destacou. Você pegar um cara do Coruripe e jogar para uma Série B é um impacto físico, técnico e de pressão absurdo. Isso não é contratação para o CRB subir. Então, torcedor do CRB, você quer que seu time suba, você não pode aplaudir, nem tentar defender, nem criar artifícios, fazer malabarismo para defender esse tipo de contratação. Não faz sentido. Ou você cobra um time para subir, ou você defende esse tipo de contratação. Christian Eto'o veio do A2 do Paulista, não foi nem anunciado pelo clube. E aí? Christian Eto'o vai ajudar o CRB a subir? Vamos continuar. Vou pegar aqui Rômulo, que é uma situação. O Avaí é o concorrente do CRB na Série B. Ele não se opõe a ceder um jogador por empréstimo. Um cara que tem umas estatísticas e desempenhos muito questionáveis. E o CRB contrata para ser um reforço para a Série B. Eu só tô aqui jogando situações e eu quero que vocês vão raciocinando aí. A situação Mike Copete que eu falei no início do vídeo. Pra mim, eu até tentava defender tentava achar um lado bom em um e outro. Pra mim, ficou claro. Copete Mike é você optar por gasolina ou diesel. É ver quem vai se queimar mais rápido. Só isso. Por quê? O Copete joga, pede o Mike. O Mike entra, pede o Copete. O Copete amassou a bola no último jogo. O Mike entra, a primeira jogada que fez foi um chute na lua sem sentido. Então, assim, tá feia também a situação ali do lado direito do CRB no geral. Tanto o lado direito defensivo como ofensivo. Já tem um setor todo no campo para corrigir. Para uma Série B. E a Série B já tá rolando. Botei aqui 2 jogadores. Longini, que não vem bem, é um cara muito caro. Que renovou. Não fez um ano passado muito bom. Que também credenciar se ele continuar esse ano. Um cara de lampejos. Faz uma partida boa, um gol importante. E fica 10, 7, 8 jogos sem aparecer, sem conseguir desempenhar. E o Yuri? O Yuri veio pra cá pro CRB pra fazer o quê? Não consegue ser uma opção como ponta. Não consegue ser o substituto do Anselmo como falso 9. Um cara que veio pra inflar elenco. A maioria das contratações do CRB são pra inflar elenco. O CRB tem bons jogadores. Eu vou dar aqui a César o que é de César. O Juninho Valor eu gosto muito. Sempre falo dele aqui. Anselmo Ramon. Renato eu acho bom. Tá passando por uma fase horrível, mas eu acho um bom jogador. Você tem o Edmar, que eu gostei da contratação. Você tem o Romão. Você tem o Anderson Conceição. Mas você tem muita carência no time. Um time que quer subir não pode ter essa carência toda. E o Thiago Paes tem que ser cobrado muito.
Na verdade, tem que ser cobrada a direção do CRB, a presidência. Ela tem que se explicar por que o Thiago Paes permanece no clube por tanto tempo, por tantos anos, sem entregar o resultado. E ainda mais com as promessas do Marroquim. E agora eu vou falar do Marroquim, porque o Marroquim, ele foi a figura do... Enquanto para alguns o CRB tinha uma gestão ultrapassada com o Marcos Barbosa, essas mesmas pessoas achavam que o Marroquim ia ser o antagonismo a isso. A modernização, a profissionalização, um jeito mais empresarial de gerir um clube. E aí você permanece com esse legado da outra gestão e você dá esperança ao torcedor que vai mudar tudo da água pro vinho. Porque desde o início, desde que o Marroquim assumiu, a promessa é subir para a Série A. Sempre se fala nisso. Se falou em outras coisas como valorizar a base, que para mim não está sendo feito. E eu posso fazer um vídeo sobre isso. Falou-se sobre modernização do clube, contas, parará, ppp. Mas a promessa principal e que sempre vinha batendo na tecla, primeiro ano dele foi subir para a Série A. Precisamos que a torcida faça sócio para subir para a Série A. Ano passado, Série A também, trouxemos o Anselmo para subir. Esse ano, fez uma propaganda do Copete, falou que esse ano era a Série A, que o elenco é o elenco mais caro da história do CRB. E aí? E a gente falou de outra coisa do Marroquim. Uma omissão absurda. Eu vi o Rodrigo Veridiano, que é do canal Na Rede, e faz muitas vezes a questão de setorista lá no Ninho do Galo, falou que ia postar uma entrevista com o Marroquim. E eu não cheguei a ver enquanto eu tô gravando esse vídeo. Mas assim, do mesmo jeito, muito pouco. Cadê sair para um grande veículo de imprensa aqui de Alagoas e dar explicação ao torcedor? Cadê abrir dar a oportunidade do torcedor abrir a voz e responder esses questionamentos? Por que a omissão? Porque assim, na hora das promessas, todo mundo é bom. Agora tem que ter as respostas. E o CRB tá precisando muito de respostas. O CRB é o elenco mais caro da história do clube. Porque tem um elenco super inflado com muitos jogadores que não correspondem. Se esses jogadores ocupam uma parte muito boa da folha, e é uma folha cara, você, se não tivesse trazido esses caras, ou tivesse aberto mão deles e trazido outras peças, poderia estar com um elenco muito mais qualificado. Por que essa confiança no loser? Porque o loser perde, tem carta branca, mexe no time, mexe mal, é resultado negativo ali, é resultado negativo aqui, o time não evolui, tem semana cheia, não consegue jogar, não consegue desempenhar, o meio-campo horrível, não consegue criar há muito tempo. Eu não me lembro da última finalização do Anselmo Ramon de jogada trabalhada, sempre a bola na área. Por quê? Tem que responder essas perguntas. Isso ajuda também a diminuir a crise. Você tem que dar a sua cara a tapa para diminuir a crise. Tem que bater no peito e chamar a responsabilidade que é sua pra você e acalmar a torcida. Próximo jogo é contra a Vitória, partida dificílima. Se perder, não vai ter ninguém no Repelé. Então assim, a crise do CRB é muito grande. São muito mais questionamentos do que respostas que o Clube de Regatas Brasil traz. E aí a gente vai ficar aqui na espera, no aguardo de evoluções e de atualizações. Vamos ver o que acontece com o CRB daqui para os próximos dias. Humberto Louser não cai, pelo visto, comanda o time lá no Barradão, e aí vamos ver como é que vai acontecer na próxima rodada, que o CRB já está na zona, precisa vencer do líder fora de casa para dar uma estabilizada e não se ter perspectiva de nada no Clube de Regatas Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado. Rede social aqui embaixo. Essa semana tem jogo do CRB, tem jogo do CSA, vamos falar de Série D. Então assim, espero você no próximo vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, se você tem conhecidos que acham que vai gostar desse conteúdo, que vão gostar de ouvir o que eu tenho a falar, mande para eles, envie o link, curta para ajudar na divulgação do vídeo. E eu te espero aqui ainda nessa semana.